Nessa videoaula, nós vamos trabalhar a parte 2 do livro Pedagogia do Oprimido, que se intitula A Concepção Bancária da Educação como Instrumento da Opressão. Nós já vimos um pouco do termo educação bancária. Nesta parte, e Paulo Freire continua falando sobre a questão da educação bancária, que é esse termo criado por ele, né? E ele é principalmente utilizado nessa obra Pedagogia do Oprimido. Como nós já mencionamos, mas vamos repetir, esse termo, o Paulo Freire se referia ao processo de educação como um ato de depositar, de transmitir conhecimento e valores e por meio da narração de conteúdos. E então Paulo Freire fala assim: a narração cria uma separação entre o sujeito que narra e o sujeito que ouve a narração. Por meio desta narração, o que o educador faz é conduzir os educandos à memorização mecânica dos conteúdos narrados. Portanto, em tal contexto, via de regra, os conteúdos eles são desconectados da realidade e da totalidade em que surge e não ganham significação e ainda transformam os educandos em receptáculos de conhecimentos fragmentados, sem espaço para a criatividade ou para algum tipo de transformação. A educação bancária, para Paulo Freire, não favorece espaço para novas significações. E o objetivo da educação bancária, ao contrário, é não adaptar os educandos, mas fazer com que os educandos transformem a sua realidade. Tenham consciência crítica, tenham conhecimentos, mas visando essa transformação, não visando a sua adaptação. Paulo Freire argumenta também que a concepção bancária, quanto mais os educandos tiverem exercitado esse arquivamento desses depósitos de conhecimentos, tanto menos desenvolverão em si uma consciência crítica. Quanto mais imposta a eles a passividade, mais ingenuamente eles vão se tornar adeptos ou adaptados a esse mundo, a essa realidade parcializada dos depósitos recebidos, ao invés, como já falamos, de fazer a sua transformação. Para Paulo Freire, qual é o grande problema da educação bancária? É que ela minimiza, ela anula o poder criador dos educandos e aí então estimulando a essa ingenuidade, a essa não criticidade. Por meio dessa forma, Paulo Freire acredita que os opressores pretendem transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. Pretende manter intacta essa estrutura social existente, negando então aos oprimidos conhecimentos e condição de transformá-la. Argumenta que a educação bancária não favorece essa mobilidade na estrutura social dos oprimidos e afirma que é interessante esta não mobilidade, é interessante para a classe dominante, que não quer os oprimidos sejam levados a pensar autenticamente. A classe dominante acha ser perigoso os oprimidos pensarem autenticamente e, portanto, isto leva-os a questionar os valores e a organização social. Para Paulo Freire, nenhuma ordem opressora suporta questionamentos sobre os seus valores. Então ele acusa essa educação bancária, e nós vamos ver no texto todinho, de formar homens que simplesmente estão no mundo. E dessa forma eles são só espectadores, não sujeitos deste mundo, criadores deste mundo.
Na visão, então, bancária, o saber torna-se uma doação daqueles julgados sábios a aqueles que nada ou pouco sabem. Paulo Freire ainda faz uma ressalta de que há um sem número de educadores de boa vontade, mas infelizmente envolvidos na concepção bancária e sofrendo essa influência, muitas vezes sem perceber o seu significado. Para eles, são educadores que não se percebem a serviço dessa desumanização, né, que é praticada pelo bancarismo, que é outro termo usado por ele. Mas eles não se percebem assim a serviço do opressor. Não se percebem também como participantes do simbolismo na vida dos educandos e criam uma ilusão de que atuam quando na realidade não fazem mais que submeterem e se converterem em depósito de comunicados prontos e pensados por outros, né? Esse tipo de educação não tem nenhuma ligação com a realidade dos educandos. Esse é uma forte ênfase que o Paulo Freire vai fazer durante toda esta segunda parte que vamos estar trabalhando. Então, esse tipo de educação não leva a nenhum saber, né? Pois não leva a uma inquietação, né? Não leva a um permanente questionamento, a ter uma ideia de reinventar a sua realidade, né? E com os opressores e estes com as questões daquela realidade que Paulo Freire vê extremamente necessária de ser alterada, de ser mudada. Freire propõe, em contraposição a uma educação bancária, uma educação problematizadora, que tem o caráter de problema, de desafio, de invenção da construção do pensamento, ou seja, uma forma autêntica de pensar e atuar, que não dicotomiza o pensamento da ação, considerando simultaneamente a si mesmo e ao mundo. Ele pontua que não é possível fundar a compreensão dos homens como seres vazios, a quem o mundo apenas encha de conteúdos. Freire coloca que se a intenção é a libertação do sujeito, dos homens, não é possível então mantê-los alienados, pois a libertação autêntica, que é a humanização em processo, não se deposita nos homens como palavra oca, mitificante. É praxis, que implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo para poder então transformá-lo. A educação problematizadora coloca a exigência da superação da contradição entre educador e educando. Somente com superação dessa contradição é possível o estabelecimento de uma relação dialógica, onde o educador já não é apenas aquele que educa, mas o que, enquanto educa, também é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Assim, ambos se tornam sujeitos desse processo de aprendizagem. Paulo Freire afirma que a concepção problematizadora reforça a mudança, uma vez que o educador desenvolve o saber com os educandos e este com o educador, não mais a serviço da opressão, mas da libertação. Diz que a vida humana adquire novo sentido nessa comunicação e reconhece que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados pela realidade, portanto, na intercomunicação entre ambos. É nesse sentido que, ao invés de educandos serem recipientes dóceis, eles são tidos como investigadores críticos, assim como seus educadores. E quanto mais se problematiza com os educandos, tanto mais eles se sentem desafiados como seres no mundo e com o mundo, e novas compreensões surgem a partir dessa relação. A percepção ingênua ou mágica da realidade, derivada da concepção bancária, deve ceder lugar a uma percepção capaz de levar o educando a perceber-se, isto é, ter uma nova percepção da realidade, que anteriormente lhe parecia inexorável e já objetivada. É por meio da nova percepção que os conhecimentos são elaborados para construir um futuro mais socialmente justo.
além de possibilitar a identificação com o movimento permanente em que se acham inscritos enquanto homens inconclusos. Dessa forma, a educação problematizadora é prática da liberdade, não mais uma prática da dominação. Portanto, implica na negação do homem abstrato e desligado do mundo ou na negação do mundo enquanto realidade ausente dos homens. E, portanto, passa a fazer parte do movimento histórico. Enquanto a prática bancária implica numa espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade. A reflexão, para ser autêntica, não é sobre um homem abstrato, nem sobre um mundo sem homem, mas sobre os homens em suas relações com o mundo. Paulo Freire afirma que não há um eu que se constitua sem um não-eu. E, por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui na própria constituição de um eu constituído. Assim, o que era percebido como objetividade, mas sem perceber suas implicações mais profundas, se destaca e passa a ser percebida como uma situação desafiadora, não mais fatal ou intransponível. Por meio da problematização, os educandos desenvolvem o poder de captação e de compreensão do mundo. Suas relações com o mundo passam a reconhecer a realidade como um processo contínuo de transformação. Isto é, percebem-se os homens como seres inconclusos, sempre no processo de se formar e se transformar. É nesse contexto que Paulo Freire chega a concluir e afirmar que ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.